O mercado da bola acaba de trazer uma notícia que mexe diretamente com dois clubes do futebol brasileiro e principalmente com o futuro de um jogador formado no Cruzeiro. Japa, volante revelado pela base celeste, está de saída da Raposa por empréstimo e vai defender o Mirassol. Uma negociação que à primeira vista pode parecer simples, mas que carrega muito mais coisa por trás. Planejamento de elenco, falta de espaço, necessidade de minutagem, valorização de jogador jovem e uma decisão que pode ser importante para todos os lados. Porque no futebol, às vezes, sair não significa fracassar. Às vezes, sair é exatamente o caminho para voltar mais forte. E esse parece ser o caso de Japa. Segundo a informação publicada pelo GE, o Mirassol acertou a contratação do volante por empréstimo. O jogador tem contrato com o Cruzeiro até 2030 e foi negociado justamente para ter mais minutos em campo. Ou seja, o Cruzeiro não está se desfazendo de Japa em definitivo. Pelo contrário, o clube mantém vínculo longo com o jogador, mas entende que ele precisa jogar mais. E essa é uma diferença muito importante. Quando um atleta jovem fica preso no banco, sem sequência, sem ritmo e sem oportunidade real de mostrar serviço, o desenvolvimento dele pode travar. Ele treina, participa do dia a dia, aprende com o elenco, mas nada substitui jogo. Nada substitui competição. Nada substitui a responsabilidade de entrar em campo, tomar decisão rápida, sentir pressão, errar, corrigir e evoluir. Japa subiu da base do Cruzeiro em 2023, mas ainda não conseguiu se firmar no time principal. Isso não quer dizer que o jogador não tenha qualidade. Quer dizer que dentro do cenário atual da Raposa, ele não encontrou o espaço necessário para virar peça frequente. E aí entra o Mirassol. O clube paulista aparece como uma oportunidade interessante porque pode oferecer exatamente aquilo que Japa mais precisa neste momento: minutos, sequência e protagonismo em um novo ambiente. Para um volante jovem, jogar com regularidade pode mudar completamente o patamar da carreira. O Mirassol, por sua vez, também enxerga uma chance de reforçar o elenco com um jogador que ainda tem margem de crescimento. Não é uma aposta aleatória. É um atleta que vem de um clube grande, foi formado em uma base conhecida, tem vínculo longo com o Cruzeiro e chega com fome de jogo. E isso pesa. Porque jogador emprestado, quando entende que aquele período pode definir o próximo passo da carreira, costuma chegar com outra energia. Ele sabe que precisa provar valor. Sabe que cada partida pode ser observada pelo clube de origem. Sabe que uma boa sequência pode abrir portas para voltar mais forte, ser vendido futuramente ou até ganhar um novo status dentro do próprio futebol brasileiro. Para o Cruzeiro, a decisão também faz sentido. O clube comandado por Arthur Jorge vive um momento em que precisa ajustar elenco, dar espaço para quem está pronto e, ao mesmo tempo, não pode deixar jovens promissores parados. Em vez de manter Japa apenas como opção distante no grupo, a Raposa opta por colocá-lo em um clube onde ele pode competir de verdade. Essa é uma estratégia comum em clubes que pensam no médio e longo prazo. Você empresta o jogador, acompanha o desempenho, mantém o contrato, observa a evolução e depois decide. Se ele crescer, volta mais preparado. Se valorizar, pode virar ativo importante no mercado. Se mostrar maturidade, ganha outro peso internamente. O ponto central é que o Cruzeiro não encerra a história de Japa. Ele muda o capítulo. E existe outro detalhe interessante. O Coritiba também tinha interesse no jogador, mas as conversas não avançaram. Isso mostra que Japa não estava sem mercado. Havia clubes observando a situação. Havia gente entendendo que o volante poderia ser uma boa oportunidade. No fim, quem conseguiu avançar foi o Mirassol. Agora, a pergunta é: o que essa mudança representa para o jogador? Representa uma chance clara de sair da sombra. No Cruzeiro, Japa era mais um jovem tentando espaço em um elenco competitivo, em um clube de muita cobrança e com pressão constante por resultado. No Mirassol, ele pode encontrar um ambiente diferente, talvez com mais possibilidade de sequência, mais espaço para ganhar confiança e mais necessidade de mostrar personalidade. E volante é uma posição que exige isso. Não basta ter técnica. Precisa ter leitura de jogo. Precisa proteger a defesa. Precisa iniciar construção. Precisa entender o momento certo de acelerar e o momento certo de pausar. Precisa ser intenso sem ser afobado. Precisa ser simples quando o jogo pede simplicidade e ousado quando existe espaço para quebrar linhas. Essas coisas melhoram jogando. Treino ajuda, claro, mas jogo ensina de um jeito que treino nenhum consegue simular completamente. Por isso, para Japa, esse empréstimo pode ser decisivo. Se ele conseguir boa sequência no Mirassol, a percepção sobre o jogador muda.
a torcida do Cruzeiro passa a olhar com outros olhos. A comissão técnica passa a ter mais material para análise. O mercado passa a acompanhar com mais atenção. E o próprio atleta ganha confiança. Porque confiança no futebol é quase tão importante quanto qualidade. Muitos jogadores jovens oscilam não por falta de talento, mas por falta de continuidade. Entram pouco, jogam pressionados, precisam resolver em poucos minutos e acabam sendo avaliados por recortes pequenos. Quando recebem uma sequência real, o jogo muda. E talvez seja exatamente isso que Japa precise agora. Para o Mirassol, a chegada também pode ser vista como um movimento inteligente. O clube não precisa necessariamente fazer uma contratação definitiva para ganhar uma peça útil. Um empréstimo bem escolhido pode entregar retorno técnico imediato e ainda fortalecer o elenco sem comprometer tanto o orçamento. E para clubes que precisam competir bem ao longo da temporada, esse tipo de oportunidade vale muito. O Mirassol ganha um jogador jovem com formação de clube grande, contrato longo com o Cruzeiro e necessidade de provar serviço. O Cruzeiro ganha a chance de desenvolver um ativo sem perder o controle sobre ele. E Japa ganha o principal, campo. Só que agora vem a parte mais difícil, porque sair por empréstimo é só o começo. O que define a história é o que o jogador faz depois que chega. Japa vai precisar se adaptar rápido, vai precisar entender o modelo de jogo do Mirassol, vai precisar conquistar espaço nos treinos, vai precisar mostrar que não chegou apenas para compor elenco, mas para brigar por posição. E acima de tudo, vai precisar transformar oportunidade em desempenho. O futebol não espera muito. Quando a chance aparece, o jogador precisa agarrar. E esse empréstimo tem cara de ser uma daquelas movimentações silenciosas que podem ganhar importância lá na frente. Hoje parece só uma notícia de mercado. Mas se Japa jogar bem, essa decisão pode ser lembrada como o momento em que a carreira dele realmente começou a ganhar tração. A torcida do Cruzeiro, claro, vai acompanhar. Mesmo longe da toca, ele continua sendo jogador do clube. Continua tendo contrato longo. Continua carregando o peso de ser uma cria da base. E isso faz com que cada atuação no Mirassol tenha um interesse a mais para o torcedor celeste. Será que ele volta mais pronto? Será que ganha maturidade? Será que consegue mostrar no Mirassol aquilo que ainda não conseguiu mostrar com sequência no Cruzeiro? Será que essa saída temporária vai virar uma virada na carreira? Essas são perguntas que só o campo vai responder. Mas uma coisa já dá para dizer: a decisão tem lógica. Para o Cruzeiro, não fazia sentido deixar um jogador jovem parado se existe a chance de ele jogar mais em outro clube. Para o Mirassol, faz sentido apostar em um atleta com potencial e vontade de se afirmar. Para Japa, faz ainda mais sentido buscar minutos em um momento importante da carreira. Agora, o empréstimo precisa virar oportunidade real. Porque no futebol muita gente fala em potencial. Mas potencial só vira realidade quando encontra minutos, confiança e desempenho. Japa está indo para o Mirassol com essa missão. E se ele aproveitar, o Cruzeiro pode ganhar lá na frente um jogador mais maduro, mais rodado e mais preparado. O Mirassol pode ganhar uma peça importante para a temporada. E o próprio atleta pode transformar uma saída temporária em um passo decisivo para crescer no futebol brasileiro. Essa é a notícia. Japa deixa o Cruzeiro por empréstimo e vai defender o Mirassol em busca de mais espaço. Agora resta acompanhar se essa mudança será apenas uma passagem discreta ou o começo de uma nova fase na carreira do volante. E você, torcedor, acha que o Cruzeiro fez certo em emprestar Japa? Ou o clube deveria ter dado mais oportunidades para ele no elenco principal? Deixe a sua opinião nos comentários, porque essa decisão ainda pode render muita discussão. E se você quer acompanhar as principais notícias do futebol brasileiro, mercado da bola, bastidores dos clubes e tudo o que movimenta o nosso futebol, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos.